Olá, tudo bem com vocês, com todos vocês? Então, tenho aqui algumas informações importantes para transmitir para vocês em relação à língua de sinais no território brasileiro e como ela funciona para a comunicação. Vocês sabem como tudo surgiu em relação à língua de sinais aqui no Brasil? Quem foi que chegou aqui para oficializar o ensino? Quem foi o professor? Vocês conhecem? O nome do professor que veio para cá e ministrou aulas. Então, vou explicar brevemente para vocês um pouco da história. No ano de 1855, o imperador Dom Pedro II, ele, segundo o que apresenta algumas histórias, tinha um neto surdo. E ele estava preocupado com a comunicação com esse neto, que não conseguia estabelecer. E então Dom Pedro II escreveu uma carta e mandou para a França. E lá, a escola da França, o Instituto da França, aceitou e mandou um professor para cá. E então, ainda no ano de 1855, chegou aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, esse professor e se encontrou com o Dom Pedro II. Apresentou para ele a carta. Dom Pedro leu o documento que foi respondido. E esse professor que veio, que tem o nome de Ernest Rouet, e que tem esse sinal aqui, esse é o sinal do professor francês. E vocês pensam que ele era ouvinte? O que é que vocês imaginam? Ele era um professor ouvinte? Não. Ele era um professor surdo. A nacionalidade dele é francesa. E ele veio para cá, para o Brasil, a pedido de Dom Pedro II. E a partir disso, desse encontro, combinaram, conversaram. E então, no ano de 1857, Dom Pedro II sancionou a Lei 839 de 1857. Exatamente. Então, Dom Pedro II sancionou essa lei 839 e junto com Rouet aceitou, compreendeu a lei. E então, a partir disso, desse marco legal, foi fundada no dia 26 de setembro de 1857 a primeira escola, o primeiro instituto, no Rio de Janeiro para a educação de surdos em todo o Brasil. E foi uma atitude muito louvável. Então, Rouet naquela época ajudou a educação, dando uma formalidade no ensino da língua de sinais e no ensino para os surdos. Naquele momento já se pensava então na educação de surdos. Rouet, no seu processo educacional, com 12 anos, entrou na escola, no Instituto também de Surdos lá na França, e foi aluno de Charles Michel Delepé. E o sinal dele é esse aqui. Então, Charles ensinou a Rouet e que teve um excelente processo de aprendizagem. E não foi a partir do método oral, não. Charles Delepé valorizava a língua de sinais, aprendeu a língua de sinais e transmitiu os conhecimentos em língua de sinais para os seus educandos surdos, o que fez que aqueles alunos naquela época se desenvolvessem bastante. Então é por isso que
somos gratos também à presença, né, ao trabalho do Rui aqui no Brasil, que teve um período importante de ensino, de formação dos alunos surdos, né, de valorizar a comunidade surda aqui do Brasil. Então, reconhecemos o trabalho que Rui desenvolveu. Ele, enquanto primeiro professor, né, como se fosse um pai também da língua de sinais aqui no Brasil, né, que ensinou aos seus educandos surdos e fez um trabalho também de proliferação da língua de sinais e do ensino da língua de sinais. E é importante também refletirmos o papel do intérprete, né, reconhecer isso a partir de Rui e termos um trabalho conjunto, um trabalho em que as partes estão envolvidas, quer seja surdo, quer seja ouvinte. Conjecturamos também que lá na França, naquele período, também tinha um trabalho semelhante ao do intérprete de língua de sinais junto com os surdos. Então era um processo em que todos estavam iguais, em que todos eram iguais. Mas em relação à lei de Libras, né, como foi o processo? Foi um processo de muita luta, né, conquistando espaços aos poucos. Não foi fácil. O surdo sofreu muito, né, com diversas barreiras. Então, o que é que a gente tinha? Temos o Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, mas o INES no Rio de Janeiro, mas os outros espaços, né, as outras escolas, em que o processo de educação para os surdos acontecia a partir da inclusão, utilizando apenas a oralização, mas a oralização ela é funcional para o surdo. Como é que eu posso utilizar a oralização se o surdo não ouve? Então é importante termos essa lei que obriga a utilização da língua de sinais, que permite a utilização da língua de sinais. Vocês conhecem a lei? A Lei 10.436, de 2002. Ela é do dia 24 de abril de 2002. Uma lei que foi assinada, sancionada, aprovada, que é validada e que é uma conquista da comunidade surda, que permite a utilização da língua de sinais para a instrução dos surdos, para que os surdos possam adquirir conhecimento a partir da língua de sinais. O texto da lei, seus artigos, né, permite isso, o que evita o prejuízo, né, diversos prejuízos para a comunidade surda, facilita, melhora a comunicação do surdo. Né, isso em diversos espaços, na escola, no trabalho, na área da saúde. Então a lei obriga a presença da língua de sinais nesses espaços. Tem uma pergunta para vocês: vocês já se comunicaram, já conversaram com surdos? Então é importante esse respeito, essa compreensão em relação à língua de sinais e o direito dos surdos. E isso com certeza pode evitar diversos prejuízos, desânimos e tristeza na comunidade surda por conta da falta de comunicação. Nesse período em que estamos é importante, né, abrirmos a mente, o coração também, e estabelecermos um espaço de troca. E nesse momento eu agradeço a todos vocês pela atenção, né, a minha fala neste momento para esse dia que é especial. No dia 24 de abril de 2002, em que a lei foi sancionada, né, reconhecendo a língua brasileira de sinais. Então eu agradeço a todos, aos intérpretes também de língua de sinais que participam, né, que são da comunidade surda, a todos os surdos brasileiros, e que tenhamos esse compromisso, né, com a união, com a concordância, evitando preconceitos e desenvolvendo um trabalho que não prejudique a comunidade surda, né, valorizando o trabalho do intérprete de língua de sinais, que são profissionais também, e que a lei também reflete
no trabalho desses profissionais, a todos os surdos, aos professores surdos também, aos instrutores surdos, a todos os intérpretes surdos também, e todos estão na comunidade surda e com o mesmo propósito, né? Sem nenhuma intenção de prejudicar. Então, muito obrigado pela atenção. É um prazer para mim poder compartilhar esse conhecimento e parabenizar, né? Dar as felicitações para esse dia 24 de abril de 2021, em que comemoramos a Lei de Libras, com muito amor, com muito respeito a essa língua. E vocês podem também se apaixonar por ela.